projeto ele interessa diretamente a 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, né, a nossa Previdência, em torno de 80% ganham o salário mínimo. Os cálculos, que me pergunto sempre, né? Bom, quanto nós vamos ter que gastar? A gente prevê, pelos cálculos dos consultores, algo em torno de 42 bi. 42 bi você beneficiaria esses 35 milhões, mas o relator de plenário, ele pode dar um teto, né? O relator de plenário pode dizer, olha, não vai ser para quem ganha mais do que 3, por exemplo, mais do que 3 salários mínimos. Ou pode ser de 2, não é eu que decido aí. Daí o plenário. Eu dei o parecer 14º para todos aqueles que estão no regime geral da Previdência. O teto fica entre 3 e 4 salários mínimos hoje, devido à realidade, que o salário mínimo teve aumentos reais, mas o aposentado não teve. O aposentado só teve o reajuste pela inflação. A pergunta 2 que me vem sempre, eu estou aqui de tanta entrevista que eu dou, eu vou já encaminhando, vocês podem fazer outras perguntas. Muito bem, de onde vem o dinheiro, então? O dinheiro vem, que nós aprovamos a PEC número 10, que autoriza o Executivo a apresentar, aportar moeda, porque nós temos um estado de guerra, que é agora enfrentando aí, claro, o inimigo invisível, que é o Covid-19, essa pandemia. Então, falta de dinheiro não é. Tem que haver vontade política de fazer acontecer. Só como exemplo, os Estados Unidos prevê um investimento de moeda nova no mercado de 7 trilhões de dólares. E aqui no Brasil daria mais ou menos 7 trilhões de dólares. Aqui está mais que 5 por 1, né? Vamos de 7 vezes 5, 35. Aqui daria 35 trilhões de reais, né? 35 trilhões de reais. Se fosse comparar, investir a mesma coisa. Claro, Estados Unidos, nós somos nós, né? Ninguém está pensando em investir isso. Mas aqui no Brasil, ninguém sai dessa pandemia se não investir em torno aí, no fim, em torno de 10 tri de reais. Já, por exemplo, os bancos receberam 1 trilhão e 200, se tiver depois mais um reforço. Uns 2 trilhões e meio já foi usado. Ora, essa crise não termina agora. Essa crise vai continuar o ano que vem, independente da pandemia. Talvez o próprio reflexo da pandemia o ano que vem. Eu espero que a gente tenha vacina aí entre dezembro e janeiro, né? Mas a crise econômica, você não termina com ela com um estalar de dedos, né? Para ter uma ideia, nós temos hoje no Brasil em torno de 11 milhões de pessoas passando fome. E esses aposentados e pensionistas acabam ajudando aqueles que ficam mais na sua volta. Antes mesmo da pandemia, que era em torno de 10 milhões que eles ajudavam a sobreviver, em outras palavras, né? Com a pandemia, multiplica por 2, são 20 milhões de pessoas. Então, com esse movimento, você vai estar contemplando, entre os 35 milhões que seriam beneficiados, no mínimo mais 20 milhões, 55 milhões de pessoas que teriam um respiro no fim do ano. Aí vem a prova até o fim do ano, não é fácil. Eu tenho dito, não vendo terreno na Lua, não prego ilusões, ou não planto ilusões, né? Eu posso fazer semeadura. Aí é outra coisa que depende da natureza. Aqui, no caso, depende dos senadores e deputados. Eu estou fazendo a minha parte, mas é preciso que haja pressão popular em todos os senadores, que eu digo para eles sempre, pressione, são 3 senadores por estado, pressione os 3 senadores, não importa o partido, faça um pedido, faça um apelo para que eles votem esse projeto do 14º salário, que está pronto para ser aprovado ou não, né, no Senado. E também remetam correspondência para os partidos, para os líderes, e consultem, não é consultem, conversam, perguntem aos próprios vereadores e prefeitos como é que o partido dele vê essa questão, né? Porque isso tudo repercute em escala, o efeito dominó, lá em cima, para que efetivamente o 14º seja aprovado. A última questão só, nessa abertura,
Alguém me diz, mas se não aprovar esse ano? Se não aprovar esse ano, nós temos que continuar brigando para o ano que vem. E o ano que vem, como eu disse antes, a crise continua. Se aprovar em fevereiro, ou março, em abril, muito bem, aprove e mande o 14º, que ninguém vai ficar bravo, né? É isso.